Vamos chamar aqui nossos convidados para o papo de hoje. Primeiro, eu queria convidar aqui, agradecer o Fernando de Sora, fundador e CEO da Level Group. Olá, Fernando, tudo bem? Oi, André. Obrigado. Também aqui com a gente o Ivan da Mata, CPO da Claro Brasil. Como vai, Ivan? Tudo bem contigo? Bom, pessoal. Bom dia, prazer estar aqui. E também completando aqui o nosso time, a Débora Michelassi, diretora de Supply Chain da Suez Latam. Como vai, Débora? Tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Bom, pessoal, o nosso papo de hoje é sobre o comprador do futuro. A gente quer ouvir de vocês o que vocês imaginam, como será esse profissional daqui a 5, 10 anos, tá? Quais são as habilidades, qual o perfil que esse profissional do futuro vai ter, né, na visão de vocês. Então, assim, para começar essa discussão, esse bate-papo, eu queria perguntar para o Fernando Sora. Fernando, como você imagina que esse profissional do futuro vai ser? Vou dividir um pouquinho essa pergunta, né, da questão do profissional do futuro. Eu vejo a necessidade de colocar, de fato, tanto o fornecedor no centro, né, os parceiros de negócio, como os stakeholders, os clientes internos. A partir daí, certamente olhar questões muito importantes de tecnologia. Então, quando a gente fala de dividindo aí em materiais diretos e serviços indiretos, quando a gente fala em transacional indiretos, muito provavelmente a gente vai olhar muito para serviços, porque boa parte das compras de transacionais vão ser automatizadas. Isso é fato. Isso a gente já está acompanhando dentro do que está acontecendo com o mercado. E aí, olhando para a questão da parte de diretos, esse comprador vai ter que ser um analista de mercado. Eu vejo ele muito focado em questões macroeconômicas e estudando o mercado e acompanhando questões mercadológicas. Então, visão de macroeconomia vai ser muito importante, setorial. Quando a gente olha a parte de serviços, vai ser um comprador de tecnologia, na minha opinião. Então, ele vai ter que conhecer infraestrutura, questões de cloud, vai ter que conhecer a parte de desenvolvimento de software, as metodologias de desenvolvimento de software, Waterfall, Agile, e todas essas nomenclaturas que estão sendo utilizadas, principalmente nessas relações com startup. Então, para mim, vai ser... E aí, questão de telecomunicações. Então, essas são as 3 grandes categorias que o comprador de serviços indiretos vai estar gerenciando. Obviamente, também a questão de mídia digital, então aquela categoria de marketing também vai ter que ter uma experiência muito forte na contratação de mídias digitais. Então, esse comprador, na minha opinião, do futuro é um comprador de tecnologia, um comprador de digital mesmo. A questão do perfil pessoal, né, desse profissional. Você falou muito de conhecimento, né, que ele vai ter, mas como é que você vê essa questão do perfil? Vai ter alguma mudança? Vai demandar algum perfil diferente ou você acha que não? Sem dúvida, ele tem que ser um perfil proativo, ele vai ter que estar muito próximo do negócio, ele tem que ser um cara comunicativo, ele tem que ter a questão de empatia, uma formação muito forte, e para realmente conseguir encantar os clientes internos, influenciar os clientes internos, e tem que ter, principalmente nesse processo de transição, na minha opinião, que vai ser essa ponte para o digital, ele tem que ter essa profundidade para poder centralizar mais os processos. Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, e fazer valer, colocar debaixo do braço o mandato de centralização de compras e fazer isso acontecer. E para isso, obviamente, tem que ter toda essa habilidade de relacionamento com pessoas, comunicação, para poder fazer essa virada aí para essa nova jornada, essa jornada de digital. Eu acho que o Sora tem uma leitura boa, que eu compartilho também da minha visão. Eu adicionaria aí algumas questões como realmente consultor de negócio, né? Eu acho que o comprador ele tem que está assumindo uma posição bastante consultiva, com o seu conhecimento bastante aprofundado das categorias. Tem uma questão grande também de facilitador de negócios, ele tem que ter uma visão muito mais holística, né?
ele vai ter que ter um conhecimento aprofundado da empresa, um conhecimento aprofundado do mercado, para conseguir fazer esse papel consultivo, que eu acredito que seja o novo papel do comprador daqui para frente, tá? Eu acho que já é, e eu acho que vai continuar a ser, né? O futuro já está aqui, né? Na verdade, eu acho que até com a disrupção que a gente está tendo nesse pós-pandemia também. Então, eu acho que, além dessas características, né, questões mais, assim, triviais ou tradicionais, como gestão de projetos, né, a metodologia agile, o conhecimento de tecnologias, a compra de tecnologia, como, por exemplo, SaaS, né, como IaaS, né, são terminologias que estão chegando e estão vindo para ficar, né? Eu acho que a parte de informática, de tecnologia, realmente vem a ser o novo breakthrough, né? A gente está acostumado a comprar servidores, comprar data centers, e agora nós estamos comprando nuvem, né? Então, é um novo normal, é uma nova situação de mercado que o comprador tem que se adaptar. Só para concluir a sua pergunta, Ivan, e até pegando um gancho no que o Fernando falou também, a mim me parece que vocês estão falando de um profissional que tem que ter muito mais qualificação, né? Muito mais conhecimento. Essa visão que você tem também, não? Sem dúvida nenhuma. Acho que o comprador ele tem que estar mais bem preparado, né? Eu acredito ainda que metodologias ainda que são tradicionais aí como sourcing, né, strategic sourcing, como planejamento de categoria, apesar de terem mais de 30 anos, estão cada vez mais importantes, porque são metodologias que fazem exatamente o comprador aprofundar na análise de dados, na obtenção de informação e processar, né, são metodologias que ajudam a processar isso e transformar a estratégia, em transformar exatamente esse papel consultivo que ele tem que ter. Débora, passando a pergunta para você, né? Como você vê esse profissional do futuro? E eu queria colocar um elemento a mais nessa pergunta. Hoje, muitas empresas ainda dividem as áreas entre o comprador de sourcing mais estratégico e o comprador mais operacional. Eu queria que você respondesse a pergunta olhando esses dois tipos de compradores no futuro. Como é que você vê o futuro desses dois profissionais? Eu entendo que já é e que vai ser muito mais exigido cada vez mais que o comprador ele seja protagonista. Eu acho que, se você olha historicamente, o comprador, ele estava... Lembra que antigamente se chamava até de back-office, né? Ficava muito nos bastidores, naquele olhar mais restrito aos fornecedores e ao mundo interno. E eu vejo que já é uma exigência que o comprador entenda de negócio, que ele tenha foco no cliente, que ele entenda de tendências, de macroeconomia, de para onde o negócio está indo, de estratégia. E isso é uma formação básica, fundamental, e vai ser uma exigência. Eu diria que hoje, o entendimento que a gente está dizendo aqui, né, que o Fernando falou, que o Ivan falou sobre tecnologia, vai ser o que 30 anos atrás era falar inglês para poder negociar com a China. Então, agora é básico, né, entender das metodologias, de usar de tecnologia, usar das ferramentas, passa a ser uma exigência de ser um comprador, de estar no mercado numa empresa de ponta. Então, do ponto de vista de soft skills, eu vejo que a curiosidade intelectual é um must, né? Aquele comprador tímido, voltado a fazer sempre da mesma forma, ele tende a ter pouco espaço. Então, a curiosidade intelectual, a vontade de entender o business como um todo e esse protagonismo vão trazer compra, sourcing, vão trazer para o centro da decisão. E a forma como eu vejo que hoje a competitividade está vindo muito de como a cadeia de valor se estabelece. E isso vem do papel do comprador. Então, o comprador que é capaz de fazer isso, ele estabelece essa cadeia de valor e isso leva a empresa a ser mais competitiva. Então, as empresas tendem a buscar esse perfil, tanto do ponto de vista de qualificação, que a gente está dizendo aqui, e, claro, concordo, strategic sourcing, olhar de TCO, isso tudo que é muito antigo, mas ainda é muito válido, porque é uma base. Isso tem que existir. Somado à tecnologia, somado a essa personalidade protagonista,
com essa curiosidade, a gente vai ter o perfil que as empresas buscam, que a gente já busca no mercado. Quando a gente olha já as novas gerações, a gente já busca trazer pessoas com esse perfil. E com a tua pergunta sobre essa clássica divisão entre os gestores de categoria e os mais operacionais, é que a parte operativa seja cada dia mais digital, cada dia mais com ferramentas digitais, e que se dedique praticamente toda o seu capital humano se dirija ao pensamento estratégico e à atuação proativa na tomada de decisão. Então, a digitalização dos processos, ela é condição sine qua non para que a gente possa ter uma massa de sourcing, de compras, dedicada a pensar, a tomar decisão e a influenciar decisão de negócio, né? Então, se a gente vai lançar produto A, produto B ou produto C, necessariamente a visão do comprador e de como aquela cadeia de suprimentos que está por trás dele, isso viabiliza ou não, ou traz uma ideia diferente do que a empresa já está pensando. Então, eu vejo realmente um protagonista. Você acha que no futuro, profissionais dessas áreas poderiam eventualmente migrar para compras ou ter um profissional novo que fosse um misto dos dois? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso, assim, eu venho de uma história onde eu fiz isso, né? Onde eu troquei de funções. E o job rotation, que é uma coisa tão antiga, né, que se praticava já desde os anos 90, eu acho que agora ele é também condição de sucesso. Então, eu acho que a área de compras, ela precisa ser atraente para talentos. Ela precisa atrair o profissional de marketing, atrair o profissional de vendas, atrair o profissional de finanças. Ela precisa ser uma área, assim como as outras, atraente para se desenvolver uma carreira, né? Então, sim, eu vejo que com muito bons olhos isso, e eu procuro promover isso onde eu estou, né? Trazer pessoas de mundos de dentro da empresa ou de fora, e que possam trazer um olhar que não seja um olhar clássico, aquele olhar clássico de comprador. Então, eu até brinco, é o não comprador. Quando eu vou contratar um comprador, normalmente eu brifo o RH, eu quero um não comprador. Eu quero alguém que tenha um olhar de negócio, né? Não usando de forma pejorativa a palavra comprador, porque eu fui compradora a minha vida toda, tenho o maior carinho por isso, mas dizendo que o perfil antigo hoje ele não se estabelece mais. A gente precisa começar a trazer um outro olhar, um olhar multidisciplinar, um olhar 360, por onde está a empresa, para ajudar a empresa a tomar decisões, para onde ir. As empresas hoje que tomam decisões para onde ir, sem olhar a sua cadeia de fornecimento, ela com certeza está fadada a muito risco, né? Então, não se deve tomar essas decisões sem olhar quem são seus parceiros, quem são os parceiros dos seus concorrentes, né? Quem tem a cadeia de valor mais competitiva. Então, como se estabelece a relação com fornecedores é fator crítico de sucesso e de competição. Então, na minha opinião, o comprador ele é um enabler de negócio. Então, sim, pode ser uma pessoa vinda de finanças, pode ser uma pessoa vinda de marketing, de vendas, de qualquer área da empresa que tenha um olhar de negócio. E isso é muito saudável, na minha opinião. Se eu pudesse complementar o ponto da Débora, já aproveitando e fazendo uma interação com o grupo, obviamente para você atrair essas pessoas, né, e que de fato elas tenham interesse em trabalhar nos desafios de compras, na organização de compras, a gente precisa remodelar a estrutura de compras, né, principalmente resolvendo essa questão dos transacionais, esses trabalhos mais repetitivos. Isso de fato tem que ser automatizado. Nas análises que a gente faz, a gente já identificou que a gente hoje consegue automatizar 40% mais ou menos do processo P2P. Em 2 anos, essa projeção é para 80%. Então, tem que fazer esse movimento o mais rápido possível para que a gente consiga atrair esses jovens talentos, essa nova geração que realmente é muito driveada por estratégia, por desafios e principalmente intelectuais, e essa questão transacional ela precisa ser preparada antes da vinda desse pessoal novo. É isso, se a gente quiser ter os milênios com a gente não pode ter aquele ambiente chato e repetitivo, porque a gente sabe, né, que eles não são atraídos por isso, né? Então o desafio constante, a mudança constante é o que vai manter os milênios, os talentos que a gente quer manter
só se a gente remodelar muito. Aquele departamento clássico de compras é extremamente entediante para esse perfil de profissional. Eu vi uma apresentação, inclusive num dos eventos que a gente promoveu, do Procurement Club, de um executivo da Oracle apresentando um slide que chamou muita atenção de todos, o filho conversando com o pai e o pai perguntando para o filho o que você quer ser quando você crescer. E aí ele responde para o pai ser um comprador, ele responde quero ser um comprador, e aí aquele narizinho de Pinóquio, né? Obviamente, se não for preparado a organização para atender os anseios, expectativas dessa nova geração, a gente corre o sério risco de não ter esses talentos atraídos pelas organizações de compra. Exato. E até complementando, né, essa questão, a Débora mencionou a área de compra ser atrativa, né? Realmente é uma transformação que a gente tem que fazer com o papel de compras, né? Como compras tem que estar cada vez mais sendo uma área voltada ao negócio, né, ser uma área flexibilizadora de negócio. Eu acho que esse é um papel importantíssimo que passa a ter também o comprador ou a própria área de compras. E isso por si só, quando a gente fala muito de negócio fim da companhia, compras estar inserido nas decisões estratégicas, nas discussões estratégicas, tomadas de decisão, eu acho que isso por si só também faz com que millennials, né, os jovens talentos aí que vêm surgindo, né, uma mentalidade nova de trabalho, começa a se interessar mais pela área. Mas a área precisa se transformar e se ver e se projetar dentro da companhia dessa forma. Nessas respostas todas, a gente tocou muito a questão da tecnologia. De forma direta e indireta, né? Tanto os compradores fazendo aquisição das diversas tecnologias, como também o impacto na sua vida, na sua carreira. E até onde vocês acham que isso vai chegar? Foi falado um pouco das compras transacionais, de como a tecnologia pode atrair as novas gerações e como que vocês acham, até onde isso vai chegar? Será que a tecnologia também vai chegar um dia na questão estratégica, na questão de serviços? Qual é a visão de vocês? Eu acho que a tecnologia, especificamente para a área de compras, né, ela, é intrínseca, né? Na verdade, a tecnologia está em tudo, né? Não tem mais como não ter tecnologia num caminhão que busca lixo, né? Na logística, em qualquer atividade, né? As atividades estão cada vez mais tecnológicas, né? Tem plataformas para facilitarem negócios e etc. Então, e especificamente para a área de compras, eu acho que é extremamente importante de se ter uma plataforma realmente, e aí pensando naquilo que o Tsora também mencionou agora, das questões das atividades transacionais, né, das atividades mais operacionais que são intrínsecas a uma atividade tradicional de compras. A gente, queira ou não, tem as etapas de processo, né, tem governança para seguir, tem políticas normativas que são importantes também para garantir aí um compliance, garantir um negócio saudável e sustentável. Avaliação de fornecedores, né, tem várias questões que exigem ter uma plataforma de compras. Então, eu acho que, e uma coisa que eu tenho feito ultimamente, né, nas transformações aí de algumas, das áreas de compras de algumas empresas que eu passei, é exatamente você tentar isolar esse fato do fardo da burocracia necessária para se trafegar um processo de compras dentro de uma companhia. Então, uma plataforma de compras fácil, um processo simplificado, né, mais simples possível, mas que garanta a governança. Ele é extremamente importante para a gente conseguir ter essa divisão de papéis, né? Hoje, o RPA, né, a robotização de processos, dentro de uma plataforma já existente e a conexão dessas plataformas dentro da companhia, tanto a de compras como o ERP, com outras ferramentas que a gente tem que ter dentro de uma companhia, como jurídico, cadastro de fornecedores, enfim, tudo isso tem que se conectar e tem que facilitar a vida. Isso é a tecnologia aplicada na área para o comprador e para a área de compras,
que vai fazer com que o compras ou o comprador se projete dessa forma mais estratégica que a gente vem falando, né? Para que ele tenha tempo de ser um comprador focado em negócio, um comprador que aprofunde os seus conhecimentos nas categorias ou dentro do próprio negócio da companhia. Então, as atividades transacionais sendo colocadas de forma facilitada, né, dentro de uma plataforma de compras, eu acho que é uma questão, uma aplicação necessária hoje para a gente poder também ter essa projeção da área de compras, tá?